Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim convidá-los para nós resolvermos juntos uma questão de sintaxe do período simples. Trata-se de uma questão que caiu num concurso em 2021 para a formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Achei a questão interessante, ela aborda vários tópicos do período simples e eu queria convidar você para nós resolvermos juntos. Vem comigo? Aí está, então, a questão. Esse primeiro fragmento foi retirado do texto e nele os personagens conversam. Um diz, é mesmo? Fiquei lisonjeada. E aí, na sequência, tem a resposta. Esse mesmo foi irônico, não admito ironias sobre a minha fidelidade. Então, a partir desse fragmento do texto, a banca trouxe aí pra gente a questão. Analise as assertivas a seguir e marque V se for verdadeira ou F se for falsa. A seguir, assinale a opção que contém a sequência de resposta correta na ordem de cima para baixo. E a exploração é, na verdade, da oração esse mesmo foi irônico. Então vejam que a gente está aí diante de um período simples. E as afirmações exploram a sintaxe desse período, com exceção de uma afirmação que trata de classificação morfológica. Todas as demais falam aí da sintaxe desse período que tem um verbo só, portanto é um período simples, né? O verbo é aqui o foi. E aí, logo a primeira afirmação diz assim, o predicado é nominal e o verbo é intransitivo. Vejam, temos aí uma incompatibilidade. Independente da oração que se apresente, o predicado nominal e o verbo intransitivo são incompatíveis. O verbo intransitivo pode aparecer no predicado verbal e pode aparecer no predicado verbo nominal. No predicado nominal, só pode aparecer o verbo de ligação. Então, se a gente tem uma afirmação que diz que, ao mesmo tempo, um predicado é nominal e o verbo desse predicado é intransitivo, isso está errado, porque essas duas afirmações são incompatíveis, como eu falei. Então, o que nós temos aqui? Um foi, que é verbo de ligação. Esse mesmo é o nosso sujeito e irônico é o predicativo desse sujeito. Nós temos um predicado nominal? Temos. Por quê? Porque temos verbo de ligação com um predicativo do sujeito. Por que é um predicativo do sujeito? Porque irônico é o sujeito, que é esse mesmo. Então, nós temos aqui, ó, um predicativo do sujeito e um verbo de ligação dentro do predicado. O predicado é nominal? É, mas o verbo é intransitivo? Não. O verbo é de ligação. Então, a primeira está errada, é falsa. O sujeito da oração é esse? Não, queridos, o sujeito da oração é esse mesmo. O mesmo que foi dito pela pessoa. A palavra mesmo aí funciona como um substantivo, por quê? Porque ela faz referência à palavra que a outra pessoa falou lá no diálogo. Então, o sujeito da oração não é esse. O sujeito da oração é esse mesmo. E o núcleo do sujeito, inclusive, é a palavra mesmo, que ficou faltando aí. Esse é, então, também é falso. Esse é um pronome relativo quanto à classificação morfológica. Eu falei que uma afirmação não era sobre sintaxe, era sobre morfologia. É essa terceira afirmação aí, porque a classificação dos pronomes pertence ao estudo da morfologia, das classes de palavras. Mas a gente precisa saber o seguinte, que esse jamais será pronome relativo. Esse é um pronome, sim, mas é um pronome demonstrativo, não é um pronome relativo, jamais. Então, também está errado. Irônico é predicativo do objeto e do sujeito ao mesmo tempo. Queridos, nós nem temos objeto nessa sentença. O verbo de ligação é um verbo que não aceita objetos. Os verbos transitivos são verbos que têm objetos, complementos verbais chamados de objetos, que podem ser diretos ou indiretos. O verbo de ligação não tem objeto. Então, irônico não pode ser predicativo de objeto algum, uma vez que não há objeto nessa sentença. Irônico é um predicativo do mesmo, que é o sujeito da sentença. Então, irônico é predicativo do sujeito e não é predicativo do objeto. Risquei aqui a palavra predicativo, não. Predicativo
Ele só não é predicativo do objeto, é predicativo do sujeito. Então, também há erro aqui na quarta afirmação. Mesmo é um adjunto adnominal do sujeito. Vejam, o sujeito é esse mesmo. E a palavra mesmo não é um adjunto adnominal. A palavra mesmo é o núcleo. O esse é que é um adjunto adnominal dentro do sujeito. O mesmo não é adjunto adnominal do sujeito. O mesmo é núcleo do sujeito. Então, também está errada. A última, às vezes o candidato vai fazer uma prova assim, né? Aí ele acha, nossa, mas será que tá tudo errado mesmo? Está. Aqui nós temos uma sequência de 5 afirmações que são erradas em relação à sintaxe e à morfologia. Em uma afirmação se explora a morfologia do período que foi apresentado para análise. Então, queridos, eu vou mudar aqui de tela para me despedir de vocês. Espero que o meu conteúdo tenha sido útil. Se vocês tiverem questões que queiram que eu resolva, podem mandar as questões por aqui ou lá no Instagram, @linguaminha, e a gente, então, vai trazer a questão, como foi o caso dessa aqui, que foi uma questão sugerida por um seguidor nosso e a gente tem muito prazer quando a gente consegue atender. A gente realmente não consegue atender a todos os pedidos, mas a gente faz um esforço para atender sempre que é possível, porque é um prazer para a gente ter essa relação com vocês. Então, eu queria muito agradecer a sua presença até o fim do vídeo e eu espero você na próxima. Um beijo.